Olá, que felicidade estar aqui com vocês. Ó, boa noite, porque eu estou gravando à noite. Eu sou Cacá Ribeiro, sou CEO da Gestão Emocional Brasil e hoje a gente está começando a nossa formação, a nossa especialização, a nossa conversa. Aqui nós estamos começando a potencialização de cada um que vai começar a nos assistir e nos acompanhar durante esse ano todo. E é com muito prazer que a Gestão Emocional Brasil ela recebe hoje Maísa Dores, uma mulher extraordinária, uma mulher cheia de vida, uma mulher cheia de dinâmica, de coisas incríveis e que com certeza vai agregar muito, muito em cada palavra que ela disser agora. Maísa, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Cacá. Estou muito feliz de estar aqui, de fazer parte dessa história, né? A gente que se acompanha já há tantos anos e que traz assim o princípio da sororidade tão gostoso, de uma forma tão orgânica, né? Sim. Porque não Uhum. importa quanto de tempo a gente fique um pouquinho sem se falar, a gente está sempre ali acompanhando, torcendo e Sim. evoluindo juntas. Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu espero realmente transbordar, acrescentar e trazer possibilidades e novas janelas para todo mundo que tiver a oportunidade mágica de acessar e se Sim. servir de tudo que vai ser colocado aqui hoje. Que delícia, Maísa. Para a gente começar, vamos falar para esse pessoal que vai nos assistir quem é a Maísa Dores. Vamos lá! Hum, Bom, a Maisa Dores é uma brasileira que atualmente mora no Canadá, já moro no Canadá, perto da região aqui de Vancouver, há 5 anos quase, com a minha família. Saí do Brasil por vários motivos, o principal deles é de fato para buscar uma nova experiência para mim, para minha família. Vim com hum, as filhas de 11 anos na época, agora estão fazendo 16 hum, anos. E também vim para dar continuidade nos meus estudos na área de neurocomunicação, neuromarketing. Então, eu fiz uma pós aqui, uhum, embora no Brasil eu já tivesse feito algumas especializações e sim. já tinha a minha formação em comunicação, né? Minha primeira formação em jornalismo, e Uhum, dali, dentro do mundo corporativo, que eu fiquei 25 anos, eu fui somando ali passagens importantes, mas sempre nessa dinâmica de acrescentar conhecimento e conhecimento que desse fit com aquilo que eu já faço e já uhum, fazia. Então, como eu sou oriunda da área de comunicação, a área que eu sou extremamente apaixonada desde sempre, eu fui uhum, entendendo, né, Cacá, que a vida e os processos que a vida nos envolve, principalmente com o que eu trabalhava, porque eu lidei com gestão de crise em grandes corporações, fui executiva de altíssimo nível nas organizações, e aí eu percebi que nesse processo de gerenciar a comunicação de grandes grupos, inclusive internacionais, tudo passava pela história que se contava sobre algo, né? Ou até mesmo sobre o executivo que a gente precisava posicionar, reposicionar, crises sim. que eram tratadas. E aí eu fui aprofundando os meus estudos em comunicação, em neurocomunicação e storytelling, onde realmente nos últimos anos está concentrada a minha grande entrega e me tornei autora nesse tema também. Lancei o livro Olhe para Trás, O Poder da Escrita Curativa, onde eu convido o leitor a fazer a retomada da história dele. Sim. Hum. E em novembro de 2026, lanço o segundo livro dessa trilogia, que é o Olhe para Dentro. Em 2027, eu fecho esse trabalho com o Olhe para Frente, numa sequência de mostrar realmente que nós temos o poder de Sim. direcionar essas narrativas, essa história que a gente constrói todos os dias. E vamos com certeza bater um papo bem interessante sobre isso aqui hoje. A gente não pode esquecer que a gente tem um livro para escrever ainda, hein? Não, eu sou apaixonada quanto de Ulin tem na sua história. Não, ele tá aqui Esse dentro. livro, ó, em dezembro a gente vai falar sobre isso, certo? Ai, com certeza, maravilhosamente, vamos falar. Tá.
Deixa eu te perguntar uma coisa. O que realmente significa na prática a importância da sua história, a importância da história de cada ser humano? Fala um Uhum. pouco sobre isso para o pessoal começar a entender. Claro, o importante desse entendimento, Cacá, está ligado muito à questão identitária. Por quê? E isso conversa muito com a sua área também, né? Uhum, A pessoa que ela acha que ela é exatamente as circunstâncias dela é onde ela se perde. Porque existe um ambiente circunstancial e existe quem nós somos. Agora, esses caminhos, pelo automatismo da vida, pelo dinamismo da vida, por tudo isso que a gente está vivendo hoje, essa velocidade da informação e tudo mais, tudo isso se funde numa grande confusão e a pessoa passa a atribuir o que ela passa, o que ela uhum, enfrenta, as coisas que acontecem, como se aquilo tudo fosse a identidade dela. E eu estou, obviamente, me referindo às coisas que não são tão legais e que uhum. fazem parte da vida, porque a vida é esse jogo, né? Nem toda hora a gente vai ter boas notícias, coisas boas, a gente está sempre lidando. Agora, como as coisas que te acontecem, exatamente aquelas não tão Uhum, legais, impactam a sua história e que história você conta disso, é uhum, que vai definir, então, uma questão muito séria que é a autoimagem. Então, é como que tá. você se vê nesse processo. Então, essa questão de a gente endereçar, resgatar, olhar com neutralidade, sem julgamento, perceber que um fato é um fato e eu sou eu na questão, é tudo muito importante, principalmente na época que a gente vive agora. As pessoas, elas, nós todos, por que que a gente tem que esquecer tanto o passado, Maísa? Pois é. Então, e eu sou um pouco contra, né? Eu acho que Uhum, as melhores informações que a gente tem sobre nós estão lá, porque o hoje está sim. acontecendo e o amanhã é uma ilusão que nos contaram, né? Eu acredito Uhum, piamente que o futuro é uma ilusão, porque o futuro exatamente é o que a gente está fazendo aqui agora, né? sim. Do minuto que essa gravação começou, ela já está no passado. Agora a gente está no tempo presente, cada palavra que eu falo vai ficando para trás. Uhum, Então, essa questão de entender que o futuro é lá é uma grande questão, passa até por uma parte filosófica. Por quê? Onde é o lá? tá. Né? Então, a importância da gente estar no aqui e agora passa necessariamente por a gente reconhecer as coisas que nos aconteceram, inclusive aprendendo com elas, identificando onde estão os nossos padrões, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que eu topo, o que que eu não topo mais. Quem eu sou nesses processos que eu estou vivendo hoje? Como é que eu posso cuidar de mim melhor, baseada, claro, no autoconhecimento que eu tenho de mim. Porque quando a gente se autoconhece, a gente se autodesenvolve. E se a gente se autodesenvolve, não tem como a gente não avançar em várias categorias da vida, se não todas. Então, olhar para o passado com reconhecimento, com honra, com gratidão, que inclusive é comprovado hoje pela própria neurociência, o benefício que se tem de um sistema que opera em sistema de gratidão, né, em processos de gratidão. Então, tudo isso depende de olhar para trás, de eu realmente resgatar esses itens e entender que são memórias ali que podem me ajudar se eu não fizer julgamento e se eu não atribuir sempre significado. Porque essa é uma outra coisa. A gente está o tempo todo querendo atribuir um significado àquele acontecimento. Né? Ah, a Sim. pessoa falou tal coisa. Ok, ela falou. Agora, como você se sentiu é uma escolha sua. Como você vai se sentir é uma escolha sua. Então, assim, a gente precisa só separar. Como é que eu vou lidar com isso para eu ir melhor nessas situações? E também me conhecendo, sabendo o que eu topo e o que eu não topo, o que eu negocio e o que eu não negocio, para eu poder me posicionar. Porque senão eu fico só com o que me falaram, com um sentimento talvez desconstrutivo e eu não me coloco. Eu não, porque eu não me conheço. Entendi. Então, nessa linha do tempo que eu vou e volto para a gente poder, de fato, entender como é que essa timeline opera e como que ela pode ser mais estratégica a partir do momento que eu me coloco como protagonista dessa história, não Tá. de vítima, né?
Tá, deixa eu te perguntar. Você acha que tem muita gente que não se conhece? Ai, olha, Cacá, a maioria. Eu gostaria de ter um dado científico para compartilhar aqui agora para essa pergunta, mas sem dúvida alguma. Eu acredito muito que as pessoas, elas não só não se conhecem, não conhecem a si mesmas, como elas não conhecem a diferença que existe entre o hardware, que é o seu brain, seu cérebro, e o software, que é a mente. Só aí, que é também sua área, né? Uhum, Mas como a neurocomunicação ela passa por essas sim, estruturas, vez ou outra eu volto nisso. Então, assim, as pessoas não entendem. Não tem uma, eu acho que falta um pouco de curiosidade de saber como que isso acontece. Então, por sim, exemplo, até estava conversando outro dia com as minhas filhas, adolescentes, né? Então, os dramas que acontecem na adolescência, até por a gente saber que a parte frontal do cérebro está se desenvolvendo, ela só vai terminar aos 25 anos. É sim. uma pena que isso não é ensinado nas escolas, é uma pena que isso não é esclarecido, é uma pena que as pessoas não sabem quais são as partes que compõem a nossa mente e por que a gente não tem tendências a reagir de uma certa maneira a certas questões. Então, acho que esse entendimento do sistema, como que ele opera, essa máquina maravilhosa que é o ser humano, eu acho que já é o primeiro ponto para a gente de fato dizer sim, existe um baixo nível de conhecimento, de autoconhecimento e de entendimento do sistema, porque se nós soubéssemos com mais propriedade, acredito certamente que a gente tomaria melhores decisões. Eu não tenho, Certamente. eu não tenho dúvida disso. Agora me diz uma coisa: qual que é a importância do storytelling, da sua história, para a sua vida profissional? Que eu acredito que a gente está aqui com empresários, com colaboradores, com gestores, com líderes. O que que acrescenta? Por que que é tão Perfeito. importante o storytelling dentro deste mundo? Aham, eu adoro assim refletir sobre essa questão e adoro responder sobre ela porque muitas vezes o profissional ele acha que ele é uma sequência de formações que ele fez, não que ele não seja, mas que se resume a isso, a sequência das formações, da capacidade técnica e de tudo que ele traz para a mesa e de tudo que ele Uhum. oferece para a empresa. Mas a gente sabe daquela velha máxima, né, cada vez mais comum hoje em dia, que as empresas elas contratam pelas hard skills, E mas demitem demitem pelas soft skills. pela Então, sorte. assim, Uhum. dentro dessa linha, vale muito a pena a gente explorar, ok, com essa formação, quem eu sou, qual é o meu diferencial, onde está o meu fator único. Talvez existam profissionais que também tenham experiências relevantes nisso que eu faço, nessa área que eu estou, mas o que que eu agrego, o que que eu trago de diferente? Como é que eu faço as coisas que eu faço? Então, se eu não conheço essa história, se eu não entendo e não leio, interpreto os meus padrões com uma vontade e também com uma estratégia de dividir isso a ponto de ser realmente interessante para quem ouve, fica muito difícil. Você vai ficar só num campo que é fácil competir, que é o campo da técnica. Mas a única coisa que diferencia um ser humano do outro é a história que ela traz. É a história que ele traz. Porque no Sim, resto, todos nós sofremos das mesmas dores, nós vamos ao banheiro, a gente tem as mesmas necessidades. O que difere um do outro é a história. Como é que você atravessou o que sim. você está atravessando ou atravessa? Como que você reage? O que que Uhum. você traz para o seu ambiente a partir daquilo? Isso é muito interessante, porque eu costumo explicar que a história, uma história boa, ela tem transformação. Toda pessoa que quer dividir parte da sua história, vale a pena ela saber onde está o ponto da minha transformação para eu dividir aqui, ou nessa entrevista, ou com os meus liderados, com o board aqui, onde eu posso endereçar as transformações que eu passei. Mas isso é o nível um. Eu vou Sim. falar de um nível ainda maior. O nível 2 aqui, e um pouco melhor,
é quando eu sei essa transformação ou as transformações, eu consigo trazer isso para minha fala, para minha comunicação com propriedade, com assertividade. Então Sim, eu gero posicionamento, mas eu entendo como transformar, como pegar essa transformação que eu identifiquei ou essas e sim. mostrar para as pessoas que me ouvem como que elas podem se inspirar ou aprender algo a partir dali. Porque senão fica só na minha transformação. Mas como eu endereço isso para o outro, para ser interessante para o outro, são esses dois movimentos. O que, que essa transformação inspira ou o que ela ensina. Então, Tá. quando eu tenho isso introjetado, eu tenho uma oportunidade Hum. incrível de gerar uma comunicação de impacto e de ser uma pessoa interessante na mesa, e não interessada e interesseira só, mas interessante para a mesa. Eu acho que essa interação seria importante, por exemplo, em setores, que a gente sabe o que Uhum. acontece em setores de desavenças, de não união. A gente sabe o que acontece. Eu acho que talvez o que você está me dizendo aí seria interessante, por exemplo, fazer um trabalho em setores em que todos fizessem, por exemplo. Com certeza, porque inclusive é onde a gente vai gerar empatia, a Tá. gente vai melhorar muito o clima organizacional, porque quando eu conheço a história do outro e Sim. as vulnerabilidades que ele traz, porque a história não é só de conquistas e vitórias, toda história boa tem os pitfalls, tem a parte que não deu certo. Então, Uhum. quando eu trago a minha história, primeiro eu tô baixando a minha guarda, tô topando ser vulnerável. Tá. Eu crio o primeiro gatilho de Uhum. reciprocidade. O outro tá Tá. entendendo, falar, não, ele tá me entregando uma coisa que é muito valiosa. Ele tá me mostrando Sim. quem ele é, ou as coisas que ele passou. Baixa a guarda do outro. O que começa a acontecer? Na prática, a gente começa a experimentar relações de maior confiança. Então, essa confiança que vai se construindo de uma maneira muito gostosa, até mesmo no universo do lúdico, onde o Sim. subconsciente opera, porque a questão das histórias está no nosso DNA. Antes mesmo de a gente saber se comunicar exatamente com os códigos de linguagem que a gente tem hoje, os idiomas, a gente se comunicava de maneira Sim. extremamente ali inicial, né, nos processos de fala, e a Sim. gente contava as histórias um para os outros, e a gente queria alertar o outro, ó, não vai para lá, porque lá tem Sim. perigo e tal. Sim. Então a gente arranjava formas de um cuidar do outro mediante as histórias que a gente contava. E isso é chave e permanece, é uma das coisas que eu mais gosto sobre o storytelling, porque isso permanece, isso está conosco até hoje. E eu brinco quando eu dou minhas aulas, quando tem oportunidade, surge essa parte do assunto, eu falo. Experimenta passar um WhatsApp para um amigo, para alguém, e fala assim: olha, eu tenho uma coisa para te contar, você não vai acreditar. E aí você fala assim, mas amanhã eu te ligo. Mas não tem como, É, a pessoa vai falar: não, para. Isso aqui que aconteceu? A pessoa vai ligar, coisa que nem se usa mais hoje em dia. Fala assim: não, exatamente. você está podendo falar agora? Então, o que acontece? Porque as pessoas são desejosas de uma história. Ah, mas tem o gatilho da curiosidade aí implícito. Tem, são vários gatilhos que estão envolvidos ali. Mas, sem dúvida alguma, esse processo da história, ela cria um campo gostoso de troca, de todo mundo falar, não, peraí, todo mundo está vindo de Uhum. caminhos diferentes que passaram por situações complexas. Vamos entender da onde você está chegando, da onde você está vindo, que deserto você atravessou, como é que você fez para não morrer de sede, aí vai. E aí a gente vai estabelecendo relações de mais confiança. Tanto é que é assim que surgem grandes amizades. São pessoas que toparam fazer trocas profundas e a coisa foi caminhando por uma relação de mais e mais confiança. Mas isso é absolutamente possível no mundo do trabalho, na medida certa, claro, né? Não é um ambiente para a gente ficar dividindo tudo, mas se a gente souber exatamente onde está o ponto de transformação e o que aquilo interessa para o contexto que eu estou inserida, junto